Sentindo e ouvindo o povo russo, como que despertado de um longo pesadelo da história, e sem bem entender o presente, ou como construir o futuro, ou que futuro construir. É inevitável a pergunta. Bem, passou o sonho de Lenin, passaram os horrores de Stalin, a tragicomédia de Khrushchev e Brezhnev, mas que é de Gorbachev, o homem da glasnost, a abertura soviética, de Yeltsin e agora de Putin, o herdeiro do que sobrou do império ou do império reduzido às suas dimensões da mãe Rússia. Em pouco mais de 5 anos, da segunda metade da década de 80 e da primeira metade de 90, Gorbachev, Michael e Raissa Gorbachev, uma espécie de Kennedy e Jaqueline, ou casal VIP do mundo soviético, proclamou o fim do socialismo e a insustentabilidade da União Soviética. Nesse período, fez ou permitiu que uma dezena de países subjugados retomassem a sua autonomia e a liberdade. A Polônia, a Estônia, a Lituânia, a Tchecoslováquia, a Eslovênia, a Romênia, a Ucrânia, o Turquestão, o Cazaquistão, a Bulgária, a Iugoslávia, em sua dor de parto de sérvios, macedônios, albaneses e outros. Enfim, tantas províncias submetidas, quase como no Império Romano. Cada identidade, no esboroar-se do Império, voltou a existir. Que é de Gorbachev, que depois disto vive quase no exílio, de presidir a sua ONG em favor da terra, dos homens e da ecologia. Ele só cumpriu seu dever, só, me responderam. Mas presidiu um processo único, a maior transformação à vida no século XX, e sem derramamento de sangue, prossegui na indagação. Ele não tinha outra saída para não acabar como Ceausescu ou Milosevic, responderam. Parece não perceber que a diferença entre o ditador ou o energúmeno, que não percebe o momento da história, e o estadista, é que o estadista o percebe e faz a mudança, para que não aconteça o caos, a vingança, a violência. Tenho ouvido coisas e assistido a processo semelhante do Brasil. Me esqueçam, lembram? Também das esquerdas, cuja sabedoria desaprendiam. Fim da anistia, vingança. É preciso entender que Gorbachev concebeu e pôs em prática um processo de abertura lento, gradual e seguro, como no Brasil, que executou com competência. Veio, depois de Gorbachev, Yeltsin, o populista movido à vodka, que prometia ao povo pão e circo, liberdade imediata, todos os direitos, o paraíso. Porque as coisas não são assim. No processo da mudança, infiltrou-se, com Yeltsin, a máfia russa, que tomou conta do poder e se instalou em todos os níveis da burocracia. O Estado sem o poder, a sociedade sem a suficiente organização da liberdade, o direito não constituído em norma ou lei. Até hoje, as terras agrícolas continuam no Estado, sem adequada definição de quem as cultive, de quem produza. Todo esse tumulto se constitui numa ameaça pendente sobre o futuro da Rússia, se não houver a paciência, a firmeza e o descortínio do estadista, que faz a história. Também nisto há algo semelhante no Brasil. Ouvindo os intelectuais, os que pensam, parece que querem sorver os goles de um momento de liberdade, como o afogado que sobe à tona em busca de ar.
ouvi coisas assim dos que pensam, dos intelectuais da Rússia, que fizeram a Glasnost. Putin é inteligente e firme. Sabemos que vem dos subterrâneos da KGB, mas é o homem necessário. Houve isto, sim, de uma intelectual mesmo, de um passado de luta contra o totalitarismo. O medo faz coisas. Mas Putin será capaz de ter a visão de estadista de que não é possível voltar atrás e que a obra está por ser concluída? Queira Deus que a tenha, apesar do passado, da KGB ou do Império Soviético que ele ajudou a sustentar por longos anos. A história espera isto dele, e espera do povo russo a reconstrução, um passo à frente, uma nova síntese, e não apenas a adesão à antítese do capitalismo, com suas máfias e sua desumana face. As centenas de igrejas e palácios irão deixar de ser apenas museus, para, junto com o povo russo, serem ponto de referência na construção dessa nova sociedade que o sonho socialista atrasou por um século e que talvez venha agora. O ter dado o passo do lado do socialismo, o equívoco, para o capitalismo, o passado, foi também o equívoco de Gorbachev, porque não havia, como não há, a teoria da nova ordem social, da sociedade pós-tecnológica, a síntese a informar a sociedade humanizada, construída e existente para o homem, por ele construída. E para ele construída. Gorbachev, impossibilitado de dar o passo à frente, no sentido da construção dessa nova ordem, mais uma vez permitiu que a história parasse, que o povo russo, agora, com ele ou sem eles, Gorbachev ou Putin, dê o passo à frente, com a mesma coragem com que assumiu no passado o sonho do socialismo ou a utopia do comunismo, transformada em tragédia de um povo. Que me perdoem os que, longe da Rússia ou de Cuba, mantêm esse equívoco ou esta utopia, porque a eles o equívoco não cobra, ou não custa nada, coisa nenhuma, como custou aos que por tanto tempo o sofreram na carne. E agora, libertos, têm que fazer a reconstrução.